Perdão, Brazilians! Eu sou o Levi e nós vamos falar do pré-jogo mais esperado em muitos e muitos meses, mas não da maneira que a gente esperava, né? Um jogo contra o nosso maior rival, o Green Bay Packers, em casa, e os Bears não estão nada bem. O que esperar? É isso aí, Brazilians. Eu espero que você tenha deixado aí o seu like, tenha comentado de repente já o que você pensa dessa partida, compartilhado, ou se você não é inscrito, já se inscreve no canal para a gente acompanhar aí os Bears e não me deixem sozinho, né? Assim, a gente se inscreve aí no canal, vê aí todos os canais que nós estamos, já vai seguindo no Instagram, no Twitter, X, né? Agora o X. E participe, porque um dia a coisa vai melhorar, né? A gente vai agora para a semana 11, a semana 11 da NFL 2024, onde nós vamos enfrentar o nosso maior rival historicamente, né? Não está da maneira que a gente gostaria, não, mas vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho desse adversário que é o Green Bay Packers, que tem o quarterback Jordan Love, tem lançado algumas interceptações, conseguiu um bom contrato, né, desde o ano passado. Tem o running back Josh Jacobs, o tight end Tucker Kraft e os wide receivers Romeo Doubs, Christian Watson e Jayden Reed. Eles têm aí pontuado bem com esses wide receivers e têm produzido bem com o jogo terrestre. Na defesa, o Preston Smith é o D-lineman, Rashan Gary, e na secundária temos o Xavier McKinney e o Jair Alexander. Esses são os atletas aí que são os principais, né, alguns dos destaques do Green Bay Packers, que vai enfrentar o Chicago Bears diretamente do Soldier Field às 15 horas. Você vai conseguir assistir isso na ESPN ou também no DAZN, ou se você tiver Disney Plus, aí você também consegue assistir, né? E vamos falar um pouquinho sobre as estatísticas. Dá só uma olhada. As estatísticas apresentam aqui um ataque, no caso do Green Bay Packers, um ataque que tem aí 25,6 pontos de média, é o nono ataque em pontos na liga. No jogo aéreo ele se coloca como o sétimo ataque em jardas conquistadas e o quarto ataque com touchdowns através de passes, tá? Então o Green Bay Packers se mostra uma equipe muito forte no seu jogo aéreo, tá? E mais ainda no jogo corrido, porque no jogo corrido ele consegue se colocar aí como terceiro em jardas conquistadas. Porém, o touchdown, né, no jogo corrido é o 27º, ou seja, geralmente o Packers utiliza muitos passes para a região da red zone, ali próximo da end zone, acaba pontuando ou acaba recebendo um pouco antes e chegando à end zone, pontuando pouco com o jogo corrido, apesar de conquistar muitas jardas com o jogo corrido, né? Então é um ataque que ele não é unidimensional, um ataque que tem multidimensões, né? Então dá para pensar no jogo corrido, dá para pensar no jogo aéreo. Então a gente tem aí a defesa numa posição difícil para proteger o seu território. Já falando em defesa, a defesa do Green Bay Packers tem uma média de 21,6 pontos, né, entregado nessas partidas, em média aí, se colocando como a 11ª da liga, né? Uma defesa top, uma defesa ali que está quase no top 10. Em passes, ela é como é que eu posso dizer, a número 15, né? Em touchdowns ela acaba se colocando como a 17ª. No jogo corrido é a 10ª, segurando aí o jogo corrido, então é uma defesa boa contra o jogo corrido, cede pouco também no jogo corrido de touchdowns, é a 13ª. Então a gente tem aqui uma defesa que aparentemente é uma defesa sólida, né? Tem segurado bem aí, tanto no jogo aéreo quanto no jogo terrestre, tem roubado bolas também, né? No jogo aéreo também.
e no jogo terrestre. Esse time é um time perigoso, né? Um time competitivo, já está sólido há algum tempo, apesar de ter atletas novos, parece que tem uma experiência muito grande. A gente sabe que o Matt LaFleur, que é o treinador do Green Bay Packers, se destaca muito bem. É um time consistente, um time sólido que os Bears vão enfrentar. É uma parada duríssima. Com isso, vamos ao mano a mano. E o mano a mano, eu fiquei aqui até um pouco pensativo quanto a isso, né? O Jordan Love não está jogando o seu primor, né, como estava no ano passado. Tem entregado muitas interceptações, mas ele é um quarterback que se mostrou consistente. O Caleb Williams, se a gente for falar, não apresentou-se muito bem nas últimas duas, três partidas, então a gente tem aí muita inconsistência. Eu daria, se fosse para escolher entre os dois quarterbacks, eu escolheria o Caleb Williams, né? Mas tendo em vista o desempenho, Jordan Love é o quarterback que tem desempenhado melhor nesse ano. Então o Packers leva o confronto dos quarterbacks nesse quesito até aqui o que a gente tem visto. Tá? Running backs também, o Packers leva esse confronto, é o terceiro melhor ataque produzindo jardas através do jogo terrestre, e isso também confirma que eles têm uma linha de ataque, que é o outro quesito que nós vamos colocar aqui. Linha de ataque também, Green Bay Packers tem uma linha de ataque mais consistente. Tá? Do lado ofensivo, os Bears a gente pode contar talvez com os wide receivers. Quando acionados da maneira correta, os wide receivers dos Bears, eu fico com os recebedores do Chicago Bears. Com todo esse plantel, com toda essa experiência, eu fico com os wide receivers dos Bears. Do lado defensivo, pela primeira vez acho que no ano, a linha de defesa do Green Bay Packers, eu acredito que é um pouco mais consistente do que a linha de defesa do Chicago Bears. Contra linebackers, vamos para o lado do Chicago Bears. E a secundária também vamos ficar com o Chicago Bears. Tentei ser o menos clubista dessa vez, né? Então fica assim o confronto. E espero que a defesa dos Bears se destaque também nesse jogo. E é uma das coisas que eu vou falar agora nas chaves do jogo. Chaves do jogo para o Chicago Bears. Bom, é um momento que não é muito bom. A gente acabou de perder aí o coordenador ofensivo, que não estava ajudando muito. Uma bagunça novamente na gestão. E a equipe sofre com isso, apesar de ter bons atletas. Tá? A gente sabe que os Bears e a linha ofensiva sofreram e sofrem para proteger o Caleb Williams, mas se a gente tem 38 sacks que ele sofreu nessa temporada, 27, segundo algumas estatísticas, 27 desses sacks ele teve 4 segundos com a bola na mão. Ou seja, até que a linha ofensiva teve um bom trabalho, né? Se ele teve 4 segundos com a bola na mão, talvez essa linha ofensiva não seja tão ruim assim. Mas eu ainda não concordo com isso, tá? Tô falando aqui mais para a gente ter uma luz talvez no fim do túnel, né? E aí a gente tem a necessidade de algumas coisas acontecerem para dar certo o Chicago Bears talvez chegar aí a uma vitória, né? Que não é o que aponta tudo que a gente viu até aqui, né? Uma das chaves é um ataque sólido, né? A gente precisa de um ataque que tenha corridas, que tenha passes com consistência, onde isso ajude a manter as campanhas ofensivas, ou seja, o ataque permanece no campo, conseguindo avançar e pontuar. Ou seja, a gente precisa de um ataque sólido que gaste tempo no relógio dentro de campo, avançando no campo, anotando touchdowns, anotando field goals quando necessário e pontuando o máximo possível, né? Isso é o que a gente precisa desse ataque, que não se mostrou sólido até aqui, né? Até o momento não mostrou solidez nenhuma, inclusive nas primeiras jogadas da primeira campanha dos Bears contra o Cardinals ficou evidente, né? Correu com a bola, conseguiu umas 4 jardas, depois a gente teve o Caleb sacado e depois a gente teve um drop praticamente de passe do Rome Odunze que deixou a gente longe
do campo, colocando aí Todd Taylor para fazer o punch, que colocou aí os Cardinals com a posse de bola. Então a gente não pode ver mais isso, né? Em tese, nós não queremos ver isso do Chicago Bears, a gente precisa ver o Chicago Bears com uma solidez. E eu gostaria, sinceramente, que esse time fosse muito mais físico, gostaria que esse time fosse muito mais agressivo, gostaria muito que esse time fosse até pro lado beirando das faltas pessoais ou faltas, né, que a gente sabe de algo mais de brilho, né? Porque falta muito. Eu não vejo neste elenco ninguém com esse tipo de atitude. O mais próximo disso é o Boston Johnson, que era pouquíssimo utilizado pelo último coordenador ofensivo. Então a gente precisa, nesse momento, de mais agressividade, de mais vontade, de mais pegada no jogo, da parte do ataque e também da parte defensiva. Não que não tenha na parte defensiva, mas a gente vai precisar de mais, principalmente no jogo de rivalidade. E aí a gente vai para a segunda chave, que é a defesa. A defesa dos Bears, ela precisa roubar a posse de bola. A defesa dos Bears faz isso desde o início do ano, mas nesse jogo vai ser fundamental para os Bears conquistarem uma vitória, né? Que é algo difícil, mas a gente pode sim, se conseguir ter esse ataque sólido, produtivo, né? E a gente conseguindo também ter uma defesa roubando posse de bola, algo novo pode surgir, né? E essa defesa, se roubar a posse de bola e tiver condições de pontuar, melhor ainda. Então a gente precisa do máximo dessas duas frentes para conseguir sair com a vitória. Não que os Packers sejam um time como um contender ao Super Bowl no momento, não, mas é um time que tem uma consistência. Então o Chicago vai precisar apresentar um jogo muito melhor, né? Porque quando enfrentou equipes sólidas, Chicago sofreu, né? Chicago sofreu um pouco, muito na verdade. Então a gente precisa disso para que o Chicago vença. Uma defesa roubando as posses de bola e um ataque sólido, consistente, indo até a endzone e trazendo pontos para casa. Essas são as duas chaves do jogo. E aí eu diria para você ficar de olho na defesa do Chicago Bears. Acabei de ver aqui uma entrevista do Jalen Johnson e ele está realmente bem incomodado com esse histórico dos Bears contra o Green Bay Packers e ele realmente quer uma vitória. Não só ele, como o Montez Sweat. Foram muitas entrevistas na off-season, muito falatório, como eu disse, eu não gosto de falatório e a equipe dos Bears fala quase todo ano, né? A gente teve o Gianpa Brisker falando, o Jalen Johnson algumas vezes, enfim, a gente precisa de ação. Então agora a hora da gente olhar para a defesa dos Bears, porque é ela que mantém Chicago no jogo, uma média geralmente de no máximo 19, 20 pontos ali no placar, segurando muito bem, deixando a equipe viva no jogo. É isso que a gente precisa. Se a gente conseguir um ataque pontuando mais que 20 pontos, isso vai nos garantir muitas vitórias e nos garantiria nos jogos passados, né? Então agora é hora de ficar de olho na defesa. Se a defesa quiser realmente vencer, vai ter que parar o jogo corrido e vai ter que pressionar o quarterback com a linha ofensiva sólida que o Green Bay Packers tem. Então vai ter que ter um bom jogo, né, contra a equipe do Packers para conseguir sair de campo com uma vitória e de repente quebrar essa sequência de derrotas que teve para o rival. E aí a expectativa, né? A expectativa que eu tenho não é muito positiva não. Eu não acho que os Bears que a gente viu até aqui vai mudar muito, né? De repente, talvez o ataque apresente um pouco mais. A gente sabe que tem uma equipe lá que já está um pouco mais sólida, um pouco mais preparada. Então eu acho que se a defesa dos Bears conseguir manter Chicago no jogo, a gente vai ter ambas as equipes ali limitadas aí a no máximo 20 pontos, né? Chicago Bears, no caso da parte ofensiva, tem que ter muito cuidado para ver se consegue manter a posse de bola, consegue a solidez de ter o Caleb Williams no pocket fazendo os passes que ele precisa, ou de repente saindo do pocket fazendo os passes que a gente precisa, mas protegendo ele, né? Então a gente precisa de mais de 20 pontos. Eu não acho que isso vai acontecer agora. Talvez a gente fique limitado abaixo de 20 pontos. Mas também acho que a defesa dos Bears pode segurar e também manter os Packers abaixo de 20 pontos. Então eu ainda tendo a dizer
que os Packers são favoritos e os Bears terão muita dificuldade para vencer essa partida. A não ser, é claro, que tenha uma mudança completa de uma semana para outra. Se realmente acontecer uma mudança, a gente tiver um ataque que a gente nunca viu nesse ano, né, nas últimas 9, 10 partidas, a gente vai ficar muito feliz, né, de ver um ataque consistente. Enfim, essa é a nossa deixa para a partida. Espero que vocês tenham paciência. Alguns não estão muito animados para essa partida e a gente precisa continuar crendo que as coisas vão mudar. Eu espero que isso aconteça. Se não acontecer, nós vamos continuar aqui fazendo vídeos falando do Chicago Bears até que as coisas mudem, melhorem para muito melhor da Bears.